Olá, amigo telespectador cubatense ligado na TV Câmara. Começa agora o programa Sabatina. Ao meu lado estão os jornalistas Fábio Scheibe, Márcio Chaves e o Washington Luiz. E o entrevistado de hoje é um atleta, um ex-atleta, campeão brasileiro, campeão sul-americano e recordista sul-americano no arremesso de peso. Hoje ele é professor de Educação Física formado pela FEFES Unimes. Trata-se de Adilson Ramos de Souza. Adilson, muito obrigado em fazer parte do Sabatina de hoje. Obrigado a vocês pelo convite de estar aqui, de conversar um pouquinho sobre esporte, principalmente da cidade de Cubatão. Bom, e como ele é o especialista do esporte há tanto tempo no rádio e também no esporte amador aqui da cidade de Cubatão, primeira pergunta para o jornalista Washington Luiz. Suas considerações iniciais. Um abraço a você, Felipe, um abraço ao telespectador da TV Câmara e a satisfação enorme em receber o Adilson Ramos, na qual eu já conheço há muito tempo e conheço perfeitamente o seu trabalho. É uma honra muito grande, um atleta, como você mesmo disse, considerado na cidade, respeitado e que já disse em outras oportunidades, até na emissora do Márcio, que este moço merecia um busto na entrada da cidade, pela importância que ele tem para a cidade de Cubatão, para a região e para o Brasil. Agradecendo aí a participação do Adilson, que aceitou o convite da emissora, a essa mesa maravilhosa. É interessante nós observarmos um ícone da cidade, hoje sendo aqui entrevistado, e o peculiar de tudo isso é o convívio no dia a dia, que não só eu, mas todos os cubatenses têm com o Adilson, uma pessoa simples, e de um carisma muito grande e que conquistou aí o respeito de todos na cidade, com certeza. Adilson, a primeira pergunta. Foi muito difícil por tanto tempo, mais de 28 anos a carreira como no atletismo. Como é que é essa vida de esportista e o sucesso que você conseguiu em termos internacionais, foi campeão sul-americano? Bom, eu acho que, como todo mundo que começa aqui no esporte, não só atletismo ou qualquer outro esporte, começa de uma forma brincando ou de uma forma que sendo convidado para fazer esporte e você acha num projeto onde você vai chegar com isso. Então, quando eu fui convidado lá na minha escola, lá nos anos 70, o professor simplesmente, vem participar. E quando a gente foi transformado em atleta, porque foi quase que obrigação de ficar e ser atleta, a missão só era defender a nossa cidade, ou defender o que está fazendo. Principalmente a parte do atletismo, que é super difícil, não é tão simples assim, que aqui é o país do futebol, né? Então, qualquer esporte que saia do futebol é muito complicado. Hoje é complicado, imagine nos anos 70, nos anos 80, era super difícil. Ô Adilson, o Juvenal, que era um atleta romano, atletismo, né, que era o seu forte, uma vez, depois ele se tornou filósofo e uma vez ele disse o seguinte, que o atletismo é a própria filosofia do esporte, da importância que tem o atletismo para a categoria, para o esporte. Dentre todas as modalidades, dentre todos os esportes, ele tem razão, o Juvenal tem razão quando disse isso, que o atletismo é a filosofia do esporte? Sim, partindo de um princípio antigo, sim. O atletismo é a base de todos os esportes. Então, qualquer esporte que se faça ou se pense fazer, você corre, salta e arremessa. Então, a base do futebol, do vôlei, do basquete, que são esportes mais tradicionais, é isso. E até os esportes mais modernos, que são capoeira, ou então um skate, você parte por aí. Mas eu penso hoje que não é o atletismo, seria, pensando já como profissional de esporte e saúde, que o esporte, sim, é a necessidade de tudo, né? Então, praticar esporte hoje, não pensando só no atletismo, seria super importante, né? Adilson, você teve como direção também o Roberto Dick, né? Professor Dick. Mas antes de falar nisso, você comentou que iniciou na escola pública.
Qual Escola pública, estudava na escola Lincoln Feliciano, ali da Vila Nova. Escola estadual. Escola estadual, então, diferente de hoje, tinha vários campeonatos, vários torneios, e a educação física era super incentivada na época, com outros planos, outras ideias. E a partir daí a gente era convidado para, não só atletismo, que eu fiz outras coisas, eu fiz basquete, eu fiz um pouquinho de vôlei, né, mas especificamente na escola estadual. Então, a escola pública era tudo de bom, como é hoje, né, com todas as dificuldades que se tem, né, ela parte de um princípio que o esporte é educação. Família com quantos irmãos, Adilson? Eu tenho 6 irmãos, né, com a família grande, né, e todos também vieram de escola pública, alguns praticaram esporte, outros não, né, mas a gente é uma família bem grande. Alguém da família já anterior, pai, mãe, tio, participava de esporte? Não, mas não porque, até pela dificuldade de trabalhar e sustentar todo mundo, não, né, mas o meu irmão jogou futebol de salão pela cidade, né, chegou a ser campeão com o professor Gaúcho. E tem o meu irmão mais novo, ele fez atletismo, chegou a ser campeão sul-americano de decathlon, que é muito mais complicado que arremessar peso, né? Mas depois não seguiram tanto tempo a carreira. Mas você foi o primeiro a seguir? Você Oi? foi o primeiro a seguir? Não, ele não conseguiu seguir tanto tempo, né? Eu fiquei muito tempo fazendo atletismo e ele ficou até 20 e poucos anos. Na realidade, Márcio, emendando a sua pergunta, todos o incentivaram então. Todos, só você que seguiu, só que você deu seguimento. Mas todos da família são esportistas, pelo que você está falando, com né? certeza. Eu acho que isso é interessante, que a partir do momento que a família faz o esporte ou música, todo mundo passa a se incentivar a entender do esporte. Outro dia eu conheci essa moça aqui em Cubatão fazendo hipismo. A família inteira dela fala de hipismo, sabe o que é um cavalo, sabe o que é um salto. E a gente aqui em Cubatão fica olhando. Cara, como é que todo mundo sabe e a gente não sabe? Então a família ela passa a ser super importante com isso, né? É inegável a importância do esporte na vida das pessoas, tanto para qualidade de vida como para direcionamento. E vejo que para você o esporte foi fundamental, o atletismo na sua vida deu uma direção que foi essencial. O atletismo como meio de vida e o arremesso de peso foi o que te fez mudar a sua vida e fazer uma direção. Por muito tempo você teve o recorde, né? Sul-americano, mundial. Qual que foi sua marca? Olha só, quando a gente fala em recorde, eu penso sempre pensei que era metas a se desenvolver. Conversando sempre com o meu treinador, que foi sempre uma pessoa aberta, uma pessoa que era altamente estudiosa, ele falava que dificilmente, fazendo arremesso de peso, você ia para uma Olimpíada ou ia para um Pan-Americano, que é uma meta que era fantástica de se alcançar, né? Então a gente traçava metas vamos tentar bater o recorde da categoria, e aí a gente foi revolucionando uma parte que pouca gente sabe de história de arremesso de peso, até porque o arremesso ele não é tão visto, porque o atletismo você vai ver lá, provas de velocidade, 100 metros, todo mundo quer saber quem é hoje o Bolt é famoso, né? Rapidinho você fica famoso. Mas como ele era muito estudioso e a gente seguiu uma linha dessa de estudo, a gente tentou revolucionar o que era feito antigamente. Então, os recordes que foram batidos eram feitos com muito estudo, com muito trabalho, né? A dificuldade era imensa, né? Porque até você conseguir livro para estudar ou material para se fazer, era complicado. Então, ser recordista há tanto tempo, passou o tempo e a gente não entendia por que o recorde não caía, porque sempre apareceu atletas bons, né? As cidades do ABC sempre incentivaram, sempre pagou muito bem. Alguns atletas de outros países vieram treinar no Brasil. Então, o fato de ficar tanto tempo recordista, hoje eu penso que
foi a custa de muito trabalho, não foi assim alguma coisa imposto, não, vamos ter recorde que ninguém vai bater. Não, foi um trabalho bem complicado e que dedicou muita parte da minha vida, né? Quantos metros, Adilson, você sabe? Eu comecei, o recorde inicial, vamos contar um pouquinho da história lá, era 17,45, que era uma marca muito bacana no Brasil. E eu elevei esse recorde de 17,45 até 18,72, que foi uma coisa fantástica. E alguma oportunidade eu tive jogando 19 metros, mas não foi confirmado pela federação. Mas 18,72 foi minha melhor marca escrita hoje, né? Adilson, você falou em recorde. E hoje, no atletismo, muitos recordes são batidos. Mas, na contramão disso, muito se fala em doping. Eu gostaria que você traçasse um paralelo da sua época como atleta e hoje e falasse sobre essa importante questão. O doping hoje é uma coisa que está presente e talvez não, muitas vezes que no finalzinho da minha carreira lá, eu já pensava em parar porque, lógico, eu não ia conseguir mais lutar contra uma pessoa que estivesse usando coisas ilícitas, né, que são... Eu até entendo que precisava treinar mais, eu até entendo que a pessoa que segue por esse caminho é um caminho arriscado, né? Principalmente a base da saúde, que é um contraponto da coisa que a gente faz. Então, na minha época, já existia o pessoal que usava doping, mas não era tanto quanto hoje que se usa, né? Hoje, qualquer atleta iniciante ou qualquer atleta nível médio já está usando esse tipo de artifício, que é totalmente condenável, né? Então, aqui a gente tem um caso de doping aqui em Cubatão, que o atleta ele foi banido do esporte. Então, você vê que do mesmo jeito que existe o doping, existe as pessoas correndo atrás para que isso não aconteça. Porque o problema não é o atleta, o problema é a população achar que, olha, se eu tomar isso, eu acho que eu vou melhorar muito mais. Então não precisa nem treinar, né? É só tomar. E não, na verdade, quem usa doping treina muito mais de quem não usa o doping, né? Mas as consequências realmente são gravíssimas, né? Esse atleta que você citou aí, o Adilson, perdeu para ele mesmo. Porque tinha tudo para estourar, né, na época. Tinha tudo talvez faltou um pouco de paciência, talvez o pensamento da época que ele estava usando foi mal orientado, até porque a gente, quando está lá orientando, ou não está pensando que a pessoa está usando alguma coisa, acredita no trabalho. E no caso do menino, ele foi manipulado por outras pessoas. Então, que hoje, para você fazer um atleta, você tem que ter muita gente, né? Então, uma dessas pessoas levou ele a acreditar que aquilo era verdade, e de repente poderia ter sido menos resultado, mas com vários títulos, que era mais interessante para a gente do que isso que ele usou. E infelizmente foi suspenso, depois foi banido, né? Aí vem um desânimo natural do próprio atleta, né? Do atleta, das pessoas que trabalham junto, porque quando você fala o atleta, você tem que ver muita gente que tem atrás. A responsabilidade de um atleta é imensa, né? Eu sou atleta, eu vou lá ganhar minha corrida. Não é isso. Eu tenho gente lá atrás, eu tenho irmão que falou de família, eu tenho pessoal que estuda, eu tenho pessoal da área médica, eu tenho aquele menino que quer... ele faz, eu vou fazer também. Então a responsabilidade é muito grande. Então qualquer coisa que se fala ou qualquer coisa que se faça, você sempre vai ter uma pessoa que vai te seguir. Então é complicado. Essa semana, falar em atleta, a gente vê um rapaz do basquete que ele está se despedindo o ano que vem do basquete, escreveu um texto maravilhoso, onde ele faz uma contagem regressiva no final e agradecendo por tudo que ele passou no basquete. As coisas boas, claro, e as coisas não tão boas, que o esporte não é toda essa alegria, né? Não é só, você chegar lá, bater o recorde. O sofrimento é grande, você tem que abandonar um monte de coisa que às vezes você nem pensa que teria que fazer, né? E com muita
e com muita sequela, né? Eu dei sorte de não ter tanta complicação pós-atleta, né? Mas tem gente que para aí com hernia de disco, com traumatismos enormes. Pois é, e quem vê o porte físico, né, Felipe, Márcio, todos aqui, quem vê o porte físico do Adilson assim, imagina que não tenha nenhum probleminha de contusão, nenhum probleminha no braço, nenhum probleminha nas pernas, né? Mas isso é um fato marcante no atleta, né? E de todas as modalidades, por isso que quando a gente vem falar de atleta, a primeira coisa que se fala é que esporte não é saúde. Esporte é uma coisa que vai degradar o seu corpo, que vai antecipar a sua velhice, né? Haja visto um caso aqui bacana, tem um menino que é maravilhoso, um corredor, foi um corredor maravilhoso, o Adilson Dama. Ele correu o mundo inteiro, corridas de maratona, corridas de meio fundo, defendeu com o batom muitos anos e de repente foi premiado com AVC aos 52, 53 anos. Teria o AVC? Teria, com 70, 80 anos, mas talvez por ter sido atleta você foi antecipando essas sequelas que você teria. É o desgaste, né? O atleta. Exatamente. Também. O esporte é um desgaste sensacional, porque você, do mesmo modo que você faz uma alimentação que você acredita que é bom para o seu esporte, ela é prejudicial para a sua vida de cidadão comum, né? Agora, Adilson, você hoje, como professor, e o esporte tem esse lema, você falou aí que o esporte gira em torno de várias coisas. A formação do ser humano, e esse é um dos lemas do esporte. Se vai ser um atleta como você foi, de ponta, você vai ser campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão mundial. Você foi campeão regional, aberto do interior, por várias oportunidades, não foi uma vez. Mas a filosofia, o lema é esse, o tema principal do esporte é esse, é a formação do cidadão. A formação, porque se vai ser um atleta de ponta ou não. Sim, porque você vê hoje que a maioria das pessoas que vão para o esporte, e não estou falando só do atletismo novamente, a preocupação de todo mundo, o que é? É uma oportunidade. Eu trabalho lá com pré-adolescente e adolescente. Quer aparecer? Qual a oportunidade de você aparecer para a sociedade? Seria você sendo um grande aluno da escola? Talvez. Você fazendo alguma coisa que ninguém faça, que o adolescente, então o que eu faço? Eu vou cortar o cabelo, todo mundo corta, a tatuagem todo mundo faz. Sobra esporte, música, teatro, ou alguma coisa que se invente e que ninguém tenha feito, né? E no Brasil, a forma mais rápida de você ter sucesso, esporte. Então, o esporte, ele transforma muito rápido a pessoa. Você pode ser conhecido do dia para a noite. Recentemente que eu falo, 4 anos atrás, tinha um menino que falou, pô, mas eu estou aqui, ninguém me vê. Esse ninguém me vê, o menino foi campeão mundial de menores. Né? Ele foi para um campeonato mundial trabalhando aqui com a gente, treinando, se dedicando ao esporte. Então, essa filosofia do esporte é essencial, que você pode transformar a sua vida. E sair daquele meio, daqueles problemas que você tem. Que hoje você vai falar do quê? Você vai falar de problemas políticos, problemas econômicos, problema em casa, a violência, e todo mundo igual, sem saber o que vai fazer. Adilson, em relação, você comentou a respeito sobre as ações, sobre a influência, a responsabilidade do atleta. Quais foram as suas referências no início de carreira? Quem foram os seus ídolos, os atletas nos quais você se mirava? Olha, por incrível que pareça, quando eu estava começando lá atrás, eu me espelhava muito no que o Pelé falava. Então, o meu treinador gostava muito de futebol e a gente discutia, então a gente parava para olhar. Lógico, o Pelé tinha parado, ele parou lá de 74, eu comecei a treinar em 77, 78. Mas as entrevistas, e ele era o meu treinador era muito aficionado para a gente ler, escrever, e falava assim, pô, lê essa entrevista, vê o que ele está falando. Ele falava de criança, ele falava ele era um ator, em um determinado momento ele falava coisa séria do país. Então foi uma pessoa que me influenciou lá no começo, lá de pensar assim, falar, pô, você tem que ter os objetivos, você vai chegar a algum lugar, mas quando você chegar, você tem que ser a referência e o exemplo. E essa lição eu aprendi lá atrás.
no final da minha carreira, aí depois eu passei, lógico, o meu esporte tem ídolos e tem histórias bacanas. Tem o cara que foi lá e ganhou o arremesso de peso na Olimpíada no último lançamento, tem o cara que arremessou machucado. E são nomes impronunciáveis, né? Muito da parte da Alemanha, da Rússia, né? Então eram histórias que a gente escutava. E são atletas que a gente nem... Não adianta nem citar, que foram famosos para o atletismo. E depois, a outra pessoa que me influenciou, que é um ser humano excepcional, o Joaquim Cruz. Né? Porque antes dele ser o recordista que ele foi, de ganhar as medalhas que ele ganhou na Olimpíada, ele era aquele cara que é hoje. Sentava na arquibancada, conversava com todo mundo e falava disso, falava daquilo e ajudava um, ajudava outro. E aquilo me chamou a atenção. Falei, pô, quer dizer, então você é um atleta, mas no mesmo momento você é uma pessoa normal. Você fala de coisas que todo mundo fala. Então, Joaquim Cruz, eu acho que foi uma das maiores influências, junto com o Pelé, que eu tive. Né? As coisas que ele falava são as coisas que eu falo, que eu converso, que dita o meu pensamento hoje. O nome do seu primeiro professor? Professor Roberto, o primeiro e único. Eu tive outras pessoas que me ajudaram, mas não chegou... Em determinado momento, a gente fez uma parceria, que foi... o pessoal fala que era um casamento, mas não chegou a ser um casamento. Era uma parceria que a gente tinha, incrível, que a gente sentava, conversava e tentava modificar uma coisa, pensando que ia melhorar. Todo dia, isso aqui vai melhorar, isso aqui vai piorar. Então, o professor, o Dick, né, que a gente fala, foi o balizador, né, da minha carreira, das coisas que aconteceram com a gente. Né? Bom, essa foi a primeira parte, o primeiro bloco da entrevista com o Adilson Ramos, campeão aí do atletismo da cidade de Cubatão. O Sabatina vai para um rápido intervalo e já retorna. Estamos de volta com o programa Sabatina, que hoje recebe o professor de Educação Física e ex-atleta Adilson Ramos, que agora peço que trace um novo paralelo. O esporte na cidade de Cubatão há 30 anos e hoje. O que mudou e por que estamos assim? Olha, o esporte de Cubatão, quando eu comecei, foi muito legal, assim, que estava tudo em construção. Tinha lá um centro esportivo, o Castelo Branco, que hoje é o Romeirão. Tinha o Schmidt, que tinha uma pista de atletismo, onde a gente fazia nossas atividades. Depois teve o Anirinas. E as outras coisas foram acontecendo. Então, pelos atletas que tinham na cidade, tinha um futebol bacana, tinha os outros esportes. E os professores que estavam envolvidos nisso começaram a construir o esporte. Em um determinado momento, no finalzinho ali dos anos 70, no meio dos anos 80, o Cubatão teve um boom de esporte. Então, a gente começou a ter campeões brasileiros, sul-americano, mundial. No atletismo lá fizemos coisas incríveis, conseguimos ser recordista de todas as categorias, do mirim ao adulto. Isso é uma coisa que eu acho que poucas equipes do Brasil fez, né? Com a ajuda de muita gente bacana, e construímos uma pista excelente de atletismo que tem até hoje, né? Quadras, por exemplo, se pegar o Castelo Branco, a quadra sempre foi de borracha. E sempre promovido, ajudado pela essa cidade de Cubatão. As pessoas que estiveram sempre aqui, sempre ajudou. Né? Nunca deixou faltar nada para o atleta, e até porque o momento era diferente do que é hoje. Né? O problema todo foi quando a gente começou a passar das coisas que a gente fazia, que era cuidar de criança, cuidar de adolescente, cuidar de um esporte mais caseiro, e a gente tentou dar um salto de qualidade sem a estrutura necessária para isso. Ou seja, a gente cresceu muito
E em um determinado momento não tinha ninguém para falar, vamos repensar, vamos refazer, vamos planejar, que é a palavra da moda, vamos planejar. E foi tocado com o coração, que infelizmente não teve nenhuma pessoa para falar, olha, vocês estão crescendo demais e isso em um determinado momento, só a Prefeitura de Cubatão não toca. Isso quer dizer que a base foi deixada de lado, é isso? Não, a gente chegou num determinado momento que a gente queria fazer a base, a gente queria ter os atletas de regional e os atletas nacionais e os internacionais. Vocês se distanciaram da questão do Exato. esporte social? Como Exatamente. social. Então, nesse momento, e outra, com só uma pessoa, só uma coisa bancando. Cubatão. A Prefeitura de Cubatão sempre bancou e sempre banca atleta. Né? É impressionante, lógico, na minha área do esporte do atletismo, eu vejo que no começo, está começando, não recebe nada. Você vai lá fazer o esporte porque você gosta, você escolheu aquele esporte. Cubatão tem um programa de adote ao atleta que tem mais de 30 anos, não falha, paga o atleta. A gente tem 35 modalidades adotadas para uma cidade. Se você for em cidade, como já foi falado aqui antigamente, você vai para a cidade de Araraquara, só tem um esporte. Você vai para a cidade de Santos, só tem um esporte. E as pessoas dessas outras cidades têm patrocinadores que aqui, infelizmente, não teve essa cultura de patrocínio. Essa cultura de patrocínio, ela exigia um esforço muito grande de outras pessoas. Mas como Cubatão sempre teve esse negócio bacana de coração, ele passou só a prefeitura investir e bancar. E é o que tem hoje em Cubatão. Não se dá para falar em esporte de alto rendimento, que também é outra palavra que está na moda, com a estrutura que a gente tem hoje. Teria que sentar alguém e falar, não, olha, vamos bancar uma modalidade, 2 modalidades, e os outros voltar para o social. Mas aí quem que vai fazer isso? Se você vira e mexe, aparece um alto potencial. Essa menina que eu falei do hipismo, alto potencial. Nessa Olimpíada não, mas para a próxima Olimpíada ela pode estar. A gente teve pessoal de canoagem, a professora da canoagem vai ser árbitra desta Olimpíada. Tem alunos lá que acabou de ser campeão mundial, eles são de Cubatão. Então, o que passa assim, é rever a estrutura. E contrapartida, uma coisa que eu tenho notado e com muita dificuldade hoje, é de você trazer o pessoal para o esporte. A dificuldade está muito grande, porque eu tenho as escolas aí com um monte de problema, professor de educação física não conseguindo dar aula, as quadras das escolas complicadas, a gente não está conseguindo fazer nem campeonato escolar. Então, e mesmo assim, a gente vai lá, esse ano terminou os jogos regionais da 2ª divisão, Cubatão ganhando com o triplo de pontos do 2º colocado. Então, você vê que o maior problema que tinha antes, a solução de antes virou o problema de hoje. Adilson, o Campeonato Paulista da 2ª Divisão tem um problema muito sério, Felipe, Márcio, todos sabem disso. Os times que disputam a 2ª Divisão do futebol de São Paulo, eles disputam o Campeonato Paulista no começo do ano. Quando termina o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, os times ficam sem atividades. A Federação Paulista de Futebol não apoia, não tem um incentivo para se fazer um torneio, para que os atletas, para que o clube continue se movimentando. Ponto. O atletismo funciona dessa maneira, Adilson? A Confederação Brasileira, a Federação Paulista de Atletismo, precisa buscar novos recursos para que os atletas não fiquem bitolados em apenas uma competição, ou seja, jogos abertos ou jogos regionais, que não dê muito tempo de uma competição para outra? Olha, aconteceu uma revolução do esporte no final da década de 2000, que quando todo mundo sentou e replanejou o esporte nacional, e é onde a gente chega hoje numa Olimpíada. Mas se alguém pensar tempos atrás, a gente fez um Pan-Americano no Brasil, excelente, que foi o top de linha. Então essas pessoas que sentaram lá, pensou muito no atleta
de competição. E foi esquecido que eu preciso, antes de ter o cara da competição, eu preciso ter lá o pessoal da escola. E não foi incluído nada que se fizesse isso. E as pessoas que patrocinavam, lógico, eu vou patrocinar quem ganha, eu não vou patrocinar quem está começando. E aí as atividades, principalmente na área do atletismo, ele sofreu muito com isso, né? Porque se você mira nos jogos abertos, que está começando agora em dezembro, mas o menino tinha que ser campeão brasileiro lá em junho, né? E o que ele faz? Ele vai ficar eternamente na forma impossível, né? Todos os esportes passaram por isso, não só o Mesmo porque é atletismo. um incentivo, né, Dilson? Exatamente. Ele treina, né, Felipe? Mas na realidade, ele quer participar de competição. Ele quer participar de Ele competição. quer buscar algo, né? E aí você vê que, novamente, um atleta de ponta, um atleta que é bancado, o Cubatão vai lá e banca um determinado atleta. Não, mas eu quero que ele participe dos Jogos Regionais, porque os Jogos Regionais é a melhor coisa, e depois os Jogos Abertos que vai aparecer na minha cidade. E aí, quando você bate o calendário, não dá. Não cabe. Como planejador, não cabe os Jogos Regionais, Jogos Abertos mais. Mas quem banca fala, pô, mas e aí como é que eu faço? E aí vem essa questão de calendário. O mesmo problema que o futebol tem, o atletismo ele tem muito. Por exemplo, a gente acabou a temporada oficial em setembro. Mas a gente teve competição, a gente está tendo Jogos Abertos começando amanhã, né? O atletismo começa amanhã nos Jogos Abertos. Então, só que tem que em janeiro ele já tem que estar fazendo o índice para a Olimpíada, ou confirmando o índice para a Olimpíada. Porque quando a Olimpíada é feita no Brasil, além de eu ter o inscrito que fez, eu posso inscrever mais 2 atletas. Então, quem vai perder o atleta, quem vai perder a oportunidade de estar na Olimpíada? É só você ser primeiro, segundo ou terceiro do Campeonato Brasileiro adulto. Você estaria na Olimpíada. Adilson, você é prova do investimento no esporte pelo poder público, que é o social. O poder público não visa simplesmente o alto rendimento e criar ícones, mas você foi um investimento que deu certo. Você se tornou um atleta de ponta e abraçou a sua cidade. E da mesma forma que você teve a oportunidade, você dá oportunidade aos jovens da cidade de Cubatão. Você observa que existem muitos Adilsons hoje nessa cidade? Com certeza, e existe. E por isso que eu acho que eu não abandonei mais essa ideia de fazer... A equipe não, porque a equipe é mais complicada, de trazer jovens promessas, jovens talentos para vir participar, ou dar uma oportunidade para que ele possa expressar ou possa fazer alguma coisa pela nossa cidade, ou até próprio. Falando, eu, Adilson, banquei esse menino 4 anos para ser campeão mundial de menores. Então, menores até 17 anos, né? Ele foi para um campeonato mundial bancado pela Prefeitura de Cubatão. Quer dizer, uma coisa que eu não fui um campeão mundial, mas esse menino treinando com a gente foi. E qual o prêmio e o retorno para a cidade? E os outros 50 que ficaram lá atrás. Então, precisa dividir muito bem quem patrocina o quê. Essa é a grande pergunta de quem está começando. Eu vou patrocinar um atleta de elite para ganhar a competição, ou vou participar, vou trazer um pessoal social para ficar aqui, se aparecer um Neymar, eu vou vender ele e vou faturar com ele. Então, a pergunta do esporte hoje é essa. E eu, olhando Cubatão, conhecendo um pouquinho do que tem aqui, eu acho que tem que se investir muito no social. Porque é perigoso essa cidade, né? É perigoso o menino estar parado, sem fazer nada. Então, você dá a oportunidade dele fazer, dele jogar um basquete meia hora numa quadra, a cabeça muda, né? Uma questão aqui que me incomoda muito, um Pita está fechado 3 anos. Tudo bem, está lá reformando, está lá tentando fazer o melhor possível.
Mas e as pessoas que frequentavam lá 3 anos atrás? Quem tinha 13, hoje tem 16. O cara ficou 3 anos na rua. 3 anos sem fazer nada, porque ele não chegou aqui onde eu estou no esporte. Ele não veio para Anilinas fazer com outro professor ali. Ele não veio para o centro esportivo. Onde ficou esses meninos que tinham 13, lá quando começou a reforma? 12, 10. Então, ele não fez mais esporte. Ele sumiu da cidade, foi apagado, passou uma borracha. Então, as pessoas que mexem com o esporte, quando montam alguma coisa, tem que pensar muito sério nisso, né? Porque a oportunidade, meia hora que o garoto fica jogando bola. Eu moro perto do Lorena, que é uma escola municipal muito bacana. Eles fazem questão de que à noite o pessoal vai lá jogar bola. E o Lorena não é depedrado, o pessoal não picha, mas a quadra está lá à disposição. Eles podem jogar futebol de salão a noite toda se quiser, fica a luz acesa lá. E eu vejo que eu sempre estou passando ali. Então você vê que o esporte ele muda esse comportamento, dessa pressão social, não só de Cubatão, é de todo local. Onde você tem um esporte, alguém fazendo atividade, o cara não está pensando tanto em fazer alguma coisa errada. O Pelé, quando teve aqui, desculpa, rapidamente, o Pelé, quando teve aqui para inaugurar aqui teve aqui no Castelão, Márcio Felipe, para inaugurar o busto, tem um busto do Pelé lá no Castelão, Uhum. E naquela oportunidade arrumaram lá uma sala para que ele pudesse conversar com a imprensa, e eu acabei ficando logo na frente, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: o que falta por parte dos governos, de todas as esferas, estadual, municipal e também federal, definitivamente perceberem que o esporte não está sozinho, o esporte está unido com a educação e, consequentemente, com a saúde. Estas 3 pastas têm que andar juntas, não tem outro jeito, não tem outra alternativa. E o Pelé deu a resposta dele foi muito interessante. Ele falou: olha, não é vontade dos governos, inclusive a atual prefeita Márcia Rosa estava do lado e ela concordou. Vontade tem. Às vezes o que falta é especialistas na pasta certa para cuidar, pessoas que tenham visão. Você concorda com isso, Adilson? Concordo em termos, né? Porque se você vê a revolução, é assustador hoje. Você vê a revolução desse... Por exemplo, hoje, em 2015, eu tenho tanta dificuldade de dar aula hoje, e não porque não tenho alunos. Eu tenho alunos, a gente está fechando um projeto aqui que era 50 alunos, estamos com 150. Quer dizer... Não tem mais vaga. Não tenho mais vaga, porque eu e mais 2 professores e um assistente. E falta estrutura física? Não, falta a gente entender que mudou. O jovem mudou hoje. O cara mexe na internet, o cara vem perguntar para você uma coisa, se você não estiver ali, ele vai embora, ele vira as costas e vai embora. A sociedade mudou. Então, um especialista que faça uma coisa... A gente tem que ter o cara que entenda de Cubatão, que saiba que Cubatão é isso, que aquele bairro é aquilo, que aquele bairro precisa disso. Não adianta eu pegar aqui, montar uma escola de futebol bacana e fizer aqui no centro, no polo quando eu esportivo. disse especialista, eu disse assim, por exemplo, um homem que viveu o esporte, e claro que Às conhece vezes a cidade, às vezes não, porque eu já vi muitos atletas, como em todo lugar, muitos bons atletas se tornaram péssimos professores, péssimas indicações. Tem gente que vem de outras áreas que se tornou excelente. Tem um menino que tem um projeto na Vila Esperança com futebol. Eu fui ver esse menino dando aula. É impressionante a facilidade que ele tem de conversar, de estar ali com a molecada. Ele é um cara que... E ele não é nada, ele nem se forma. Acho que está até impedido de dar aula no projeto, porque tem um problema com o CREF lá, mas... Então, você precisa de alguém entender o que é cada local para vocês entenderem. Não adianta eu colocar um futebol no centro da cidade. Bacana, tá bonito. Mas onde é que tem um jogador de futebol? Não é lá na periferia, eu levo para lá. Não adianta eu colocar um voleibol lá na periferia, trago para o centro da cidade. Então, gente que faça essa organização de tal forma
que as coisas funcionam. E principalmente você parar de gastar tempo como a gente gasta. Vamos entender aluno. Tem o especialista que entende só de aluno. Eu tenho lá o cara que entende só de... O cara que é o psicólogo, que vai entender que a família mudou, que o atleta mudou. E o principal, planejar. O que a gente quer? O que essa cidade de Cubatão quer para o esporte? É difícil a gente falar, mas então esse determinado esporte acabou. Mas ele não funciona. Se ele não funciona, a gente tem que mudar o jeito. Se é o que a gente quer, que a educação mude, que a gente quer voltar a ser campeão, que a gente quer voltar, mas a pergunta que foi feita uma vez numa das reuniões nossas lá do esporte é: quem vai falar o não? Quem que vai dizer para onde que a gente vai? Qual o nosso norte? E é isso que faltou e por isso que a gente está nesse estado, que todo mundo que chega com um grande projeto, com grandes atletas, hoje, infelizmente, para ser campeão, eu não posso ter atleta só da cidade. Não dá, isso é impossível. Não existe mais Adilson, isso. A tecnocracia e a burocracia, elas tomaram conta do esporte, então? Com certeza, porque você blinda as pessoas. Você blinda, um atleta é blindado. Você não chega até um atleta qualquer, da nossa campeã maior do atletismo, que é a menina do salto com vara. Ninguém chega perto dela, ninguém fala com ela. Adilson, como exemplo do que você disse a respeito de que às vezes um ex-atleta não se torna um bom professor, um bom técnico, um bom gerente, é o próprio citado pelo Washington Luiz, o Pelé. O Pelé foi um grande jogador, mas em todas essas outras áreas que eu citei, ele não foi exemplo. Para a gente fazer a pergunta final do segundo bloco, o jornalista Fábio Scheib. Não, eu só queria fazer um parênteses, voltando aqui à colocação do Washington, quando você falou que faltam competições para pessoas que ficam no atletismo, voltando também falando do futebol, que pessoas ficam sem competir, que muitas vezes a organização também deixa de dar valor à própria competição, né? Porque tem empresas que investem na competição, empresas que investem nos atletas, e vem alguma mídia que quer cobrir, que faz uma cobertura do evento, e nesse momento deixa de falar o nome da empresa que está patrocinando a competição, está patrocinando os atletas, e na hora que é para mostrar a empresa, deixa de dar o devido crédito à empresa que está formando até o atleta, e a empresa, até por um certo ponto, corretamente, deixa de querer investir, porque não é mostrada, né? Não é valorizada. Então era isso que acontece, principalmente no futebol também, assim como no atletismo e em outras competições. Só abrindo um parênteses no que você está falando, essa é uma das maiores dificuldades de você colocar um atleta na mídia. Cubatão, igual, voltando, Cubatão tem, se eu tenho 35, estou falando que tem 35 modalidades adotadas, a gente tem um universo de 350 atletas que recebem para fazer esporte nessa cidade. Recebem. Entre 40 e 800 reais, mas recebem. O adote. E também tenho 30 atletas nessa cidade que recebem bolsa universitária. Pagam metade da universidade para o atleta. E em nenhum momento, nenhuma imprensa, ninguém chega e fala assim: não, eu sou ajudado pela SEMES Cubatão, ou sou ajudado pela cidade de Cubatão, ou sou ajudado pela prefeitura de Cubatão. Então, e aí não falo por quê? Justamente por esse motivo. Você não aparece, você não consegue aparecer. Nos poucos momentos que aparece, o atleta não fala. Hoje a gente tem problema lá o maior problema hoje é financeiro. O atleta eu não estou recebendo a dote, atrasou, não sei o quê. Mas depois, quando recebe, ele não volta a falar: pô, me pagaram, tá tudo legalzinho, o Cubatão tá funcionando. Então, você vê que tem coisas que tem que sentar e aparar esta. Eu acho que a maior... E só que o esporte é dinâmico, não vive disso. O esporte é muito rápido.
O cara que não for campeão essa semana que vem ele está fora. No meu esporte, assim, ele vai para um campeonato classificatório para o estadual no sábado, no outro sábado é o Paulista. Se ele perder o Paulista, ele não vai para o brasileiro. Se ele não for para um brasileiro, não vai para o sul-americano, não vai para o mundial, não fez o índice, acabou. Quer dizer, o cara que está treinando de setembro a, sei lá, março, quando ele chegar em março, ele competiu e falhou, acabou. Pode parar e começar a treinar de novo. Não vai sobrar nada para ele competir. Bom, e assim vamos encerrando o segundo bloco da entrevista com o professor Adilson Ramos. E eu vou deixar uma pergunta para o último bloco. A função da Secretaria Municipal de Esporte é formar campeões? Essa e outras perguntas o Adilson responde no último bloco. Vamos a um breve intervalo e já retornamos. Olá, amigo telespectador cubatense. Vamos ao último bloco do programa Sabatina de hoje, que recebe o ex-atleta e professor Adilson Ramos. E como eu terminei o segundo bloco e começo esse, lhe repasso a pergunta. A função da SEMES, a Secretaria de Esportes e Lazer de Cubatão, é formar campeões? Também formar campeões, porque, olha, trabalhar só com social, trabalhar só com... é muito bonito, é legal, essencial, mas não é importante. prioridade? Mas qual a função de uma Secretaria de Esportes? Eu já pensei muito sobre isso e eu acho que realmente, se a gente tivesse oportunidade, se a gente tivesse montado coisas para ter... a gente seria campeão. O que é um campeão de esporte? Tem um torneio no final do ano que a gente dá muita risada, principalmente quando eu fazia educação física, dá muito... Tem o futebol de salão, apareceu lá a competição, um menininho de 9 anos de idade que foi campeão. Nossa, um menino de 9 anos sendo campeão, levantando uma taça, é totalmente inútil, né? Mas, em contrapartida, ele é patrocinado pela Secretaria de Santos e nessa história toda apareceu o Neymar. Então, se você fala assim, o esporte ele tem uma coisa que é nossa, né? O esporte não tem bobo. Ninguém vai montar nenhum projeto, ninguém vai de olho. Apareceu alguém bom, você vai ser recrutado para ser atleta. Cubatão, ele tem esse DNA de atleta. Tem o DNA de atleta, tem o DNA da música, tem o DNA... E aqui o pessoal é voltado para o esporte. A gente tem crianças aqui de 11 anos que tem quase 2 metros, muito forte. Então, por que a Secretaria não vai pensar em fazer atletas? Se você pegar uma equipe de handebol, que é muito boa, acabou de ser vice-campeã de um circuito estadual, você joga 12. Né? É 6 jogando, mas o professor ele pode escrever 12. Ah, ele só tem 12? Não. O professor de handebol, ele trabalha pelo menos com 60, 70 participando. Mas quem foi campeão? A SEMES. Então, por que não se fazer o campeão? Porque senão é só você ter uma divisão bacana que é totalmente possível fazer. O que não é possível hoje, só a prefeitura bancar. Isso é recorrente aqui nessa cidade, né? Em determinado momento eu fui patrocinado pela Petrobras, em determinado momento eu fui patrocinado pela Coca-Cola, mas em nenhum momento eu fui patrocinado pela Petrobras de Cubatão ou pela Coca-Cola da Baixada. Eram outros projetos que eu entrei e consegui um patrocínio bacana. Então, o que falta aqui? Gente que venha com a gente, com a prefeitura. Adilson, você estudava à noite, treinava durante o dia, se dedicava ao esporte, dedica até hoje à família e fez muitos amigos. Dentro do esporte, quais amigos ficaram pelo caminho? Olha, ficou muita gente. Eu acho que Cubatão ele tem essa coisa de perder gente boa, né? Eu me lembro muito do Dick, que em um determinado momento chegou lá pra gente, vou me aposentar porque Cubatão não dá mais.
e porque a visão dele era uma visão essa visão que a gente fala de campeão, de recordista, e como já não dava mais para vir aqui ficar pedindo mais, ele saiu. Eu acho que é uma pessoa que realmente faz falta aqui para a cidade, que até hoje está atuando como treinador, então como consultor, né? O professor Milton do basquete, que foi outra pessoa excepcional, que veio aqui e revolucionou o basquete. Ele conseguiu sair dessa cidadezinha aqui, olha, Cubatão desse tamanho. Pô, chegamos no Campeonato Paulista de Basquete, e isso é complicado de fazer, né? Pessoas que trabalharam aí com a gente aí na garagem, como pessoal motorista, que é importante. O cara ainda vinha fazer essa função de levar a gente, às vezes até jogava com a gente. Então, muitas pessoas ficaram pelo caminho aí, são pessoas que, se a gente começar a citar, é muita, a gente acaba perdendo. E eu acho que são coisas que fazem falta. Porque esse pessoal que está entrando hoje, não é que não sejam amigos, é um pessoal mais profissional, né? Você faria tudo de novo, Adilson? Ah, com certeza. Eu acho que essa pergunta é recorrente, né? Ah, faria de novo? Lógico, eu fui muito feliz e sou muito feliz com o esporte. O esporte é uma coisa que é engraçado. Eu fui para Cuba achando que Cuba era o melhor lugar do mundo, que era é o melhor lugar. Pô, uma ilhazinha daquele tamanho, faz atleta excepcional. E quando cheguei em Cuba, achei um Cubatão lá. Porque era todo mundo na escola, todo mundo vinha treinar atletismo descalço, sem camisa, sem comer. E aí eu olhava e falei, pô, mas como é que o cubano vira atleta? E aí o cubano do meu lado, mas todo mundo é atleta. Se você sobreviver a essas condições que a gente tem aqui, você já é um atleta. E essa filosofia cubana, eu aprendi muito quando eu fiquei muito tempo lá, né? Não devia ter ficado tanto, mas eu fiquei muito tempo em Cuba. E a gente aprende o menino vai na minha área, vai arremessar um peso, não tem o peso, ele vai construir o peso dele para arremessar. Então eu tenho uma lição de matemática, eu tenho uma lição de química, eu tenho uma lição de física. E o cubano é assim, né? Então ele transformou um país, uma nação muito pequeno, com as dificuldades imensas que tem Cuba. Aí você volta para Cubatão, a gente tem a dificuldade imensa, a gente tem a vontade de trabalhar muito grande. O que falta? Falta um direcionamento, né? Vai direcionar mais para as coisas. Você falou que foi muito feliz no esporte, que continua sendo feliz no esporte. A chegada do Centro de Excelência te deixou mais feliz, a mesma coisa, enfim? O Centro de Excelência ele já existia. O modelo de Centro de Excelência não me satisfaz, porque eles me deram uma estrutura que eu não posso suportar, né? Que é uma estrutura que me dão os atletas, me dão lá um determinado lanche, me dão um material básico. Mas é um kit, começar. Né? É um kit bem bacana, que é uma coisa que se não tivesse, talvez, hoje a gente não teria tanta gente lá com a gente, né? Porque quem está começando, ele precisa de coisas que não é dinheiro. Né? Talvez o nosso erro seja por aí, porque aparece o atleta, a gente já dá o dinheiro. E às vezes ele está precisando de só um equipamento muito simples, que é uma camiseta, um tênis, de ir embora para casa e alguém falar, pô, foi muito bom hoje, você filmou, vai estar na internet. Então são coisas que precisavam ser repensadas nesse projeto. Esse projeto ele me deu uma coisa que eu não gosto de fazer, que é trabalhar com alunos muito novos, que é 10, 11, 12 anos. E no mesmo momento, 10, 11 anos, eu tive 4 campeões estadual, de 11, 12, 13 anos, que começaram em junho, quando chegaram em novembro, foram campeões do estado. Então você vê assim, pô, quer dizer, não tinha essa necessidade de ser campeão, mas eles são tão superiores ao que tem. E hoje, praticamente, esses meninos já não vão estar mais em Cubatão com 13, 14 anos. Eles não vão estar aqui mais em Cubatão treinando com a gente, porque são alunos do Centro de Excelência. Se o Centro de Excelência recrutar esses alunos para ele, se eles quiserem ir, está aberto. E talvez isso que não me deixe tão contente, que eles não são alunos
da cidade de Cubatão. E talvez aí a nossa bandeira, que é a bandeira Cubatão, que é a primeira coisa que a gente fala, você vai defender Cubatão. E não, o aluno de Centro de Excelência ele é do estado de São Paulo, é do Brasil, né, porque o modelo foi criado assim, então a gente não pode mexer no modelo, só Adilson, aceitar. Sociedade, longevidade, terceira idade. O esporte para a terceira idade. Qual a sua opinião? Eu acho falar esporte da terceira idade um risco muito grande. Se você não foi atleta e você começa... lógico que tem gente para tudo. Outro dia a gente tinha um recordista de um senhor de 100 e tantos anos, de uns 100 metros. Mas é uma coisa que eu acho que a terceira idade não deveria se meter com esporte de competição. Que você já passou toda a sua vida, você já teve problemas de pressão, bom, enfim. E ele começa a fazer uma simples caminhada, que é uma atividade física, e de repente ele vai jogar um voleibol para defender a cidade. Não tem nexo, né? Não entra na minha cabeça isso. Eu achava que a terceira idade você seria promotor de saúde, você é lúdico. Eu não fui... Deveria ter ido, mas eu fui uma vez só no campeonato de... Aqui a gente não chama de veterano no atletismo, a gente chama de sênior. Eu fui uma vez só, mas eu fui com a minha cabeça de atleta. Não, treinei, eu vim aqui, eu vou ganhar, vou bater o recorde sênior. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz ali na pista de atletismo fazendo churrasco, o outro tomando um guaraná, ou a menina passando um bronzeador, e eu, pô, o que eu estou fazendo aqui? E o cara falou, mas é isso, terceira idade é amizade, a gente gosta desse esporte, isso que a gente faz é o que é legal, não interessa quem vai ganhar, não interessa se eu tenho essa performance, tanto é que ele não é nem divulgado esses campeonatos. Então, é aquele negócio que o pessoal senta lá, mas eu gosto de correr. Vem cá, vem correr com a gente. Você vem correr com aquele menino, você vem correr com o idoso. Isso o japonês faz muito bem. E a terceira idade aqui, quando você passa a competir, é o estresse. Ele aguenta estresse? Está provado que não. A terceira idade não aguenta esse estresse. E sim mais o esporte como seria mais uma amizade, seria mais uma coisa... E talvez aqui no estado de São Paulo, eu não conheço em outros lugares, mas no estado de São Paulo existe competições específicas para a terceira idade. O que chama Jori, que foi uma ação que foi inventada por um determinado momento e alguém comprou essa ideia e hoje a gente tem jogos regionais da terceira idade, a gente tem jogos abertos da terceira idade, imenso, o cara fica lembrando do passado. Não, mas eu não morri, não preciso lembrar de nada não. Continuo fazendo a minha atividade, continuo... O Adilson tem a DOT também, né? Em Cubatão ele tem essa coisa do adote. E até porque eles fazem. Me perguntaram uma vez o que eu achava do adote da terceira idade. Ora, se você defende a sua cidade, se existe o programa, se eles são campeões... Não concordo, mas são campeões da terceira idade, são os melhores. E a gente tem um programa e foi provado que eles têm mídia. O ano passado, em 2014, eu tive a oportunidade de contar, eles apareceram 64 vezes na imprensa e nenhum outro esporte de Cubatão apareceu a terceira idade. Então por que a gente não pode? Mas por que isso, Adilson? Eles conseguiram uma coisa que não tem, que é essa coisa da imprensa, trazer isso. Mas assim, eu vejo com um problema muito sério, por exemplo, o campeão de 65 a 70 anos, que correu, ele não vai falar que foi campeão de 65 a 70, ele vai falar só que foi campeão. Então, o que faltou? Essa organização precisa ser um pouquinho melhor. Mas eu não sou contra eles receberem, porque eles fizeram um acordo profissional. Lá, quem sentou lá, autorizou. Lá foi discutido, tem uma comissão do ADOT, foi sentado, foi discutido. Quando chegou todas as planilhas, e foi mostrado que eles têm rendimento. Isso não é esporte, não é competição. E existe a competição, eles foram campeões. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que eles foram bicampeões dos jogos regionais da terceira idade. Então... Adilson,
Estamos à porta da primeira Olimpíadas aqui na América do Sul. Não importa, não vem ao caso se o Brasil está preparando bem ou não na infraestrutura, mesmo por equipe também, se está preparando bem os atletas ou não. Mas eu queria saber se no atletismo o Brasil tem chances de fazer um bom papel, principalmente levantamento de peso, arremesso de peso e lançamento de disco também, e no atletismo em geral também. O que você acha da performance brasileira, da equipe brasileira nessa Olimpíada de 2016? E quando a gente começou lá atrás, saber que ia ter Olimpíada no Brasil, a primeira coisa que os treinadores reuniram, e eu fazia parte dessa reunião, porque eu tinha esse menino que era campeão mundial. A primeira pergunta que foi feita é uma pergunta que hoje ela vai ser respondida, que infelizmente a gente não vai ganhar medalhas nessa Olimpíada. Talvez uma medalha do salto com vara, se a menina conseguir resistir até a Olimpíada, porque um dos maiores treinadores nossos, que é o Nélio, que foi técnico da Malri, de salto distância, que foi campeão do Saladino, que foi campeão do salto distância, ele falou assim: é terrível a gente fazer uma Olimpíada no nosso país, sendo que a gente não tem atleta. Ah, mas tem atleta em formação. Não dá tempo. Não dá tempo para o atleta do atletismo render até uma Olimpíada. Ele vai passar por 2 campeonatos mundiais e vai passar por mais um campeonato que agora que tem começo do ano, que é o Campeonato Mundial Indoor, que é uma pista fechada. E nenhum atleta desse país vai chegar em condições de ganhar medalhas, a não ser a menina do salto com vara, se aguentar chegar. E é verdade, no último campeonato mundial, na China, não faz muito tempo, foi lá em agosto, ganhamos uma medalha com essa menina, vice-campeã. E arriscando muito a vida, porque já passou da idade, o atletismo não é igual outros esportes que você pode ficar eternamente de nível mundial, 3, 4 temporadas, recicla todo mundo. O atletismo que a gente faz no Brasil não é o atletismo que a gente faz na Europa, não é o atletismo que a gente faz nos Estados Unidos, no Canadá. Aqui a dificuldade é imensa, né? E por falar em dificuldades, em cima dessa pergunta do Fábio, porque tem a ver o apoio, o incentivo até para que os atletas se sobressaiam nas competições. Federação e confederação, qual é o papel e qual é o apoio? A Confederação Brasileira é muito boa a respeito disso. Ela tem lá vários programas. Tem um programa que é maravilhoso, que chama Jovens Talentos. Qualquer garoto ou qualquer menina que faça resultados expressivos já entra nesse programa, já recebe todo o apoio, que é essa coisa que a gente procura aqui em Cubatão, que a gente não conseguiu, que é lá o terapeuta, a pessoa que faz o exame, um simples dentista. Bom, isso aí já é um programa. Confederação. A confederação faz isso. A outra coisa que a confederação faz muito é trazer os treinadores para, em vez da gente pegar um avião e levar todo mundo para lá, o que a gente faz? Traz os treinadores de lá para cá, para dar o treino, para você treinar junto, para você fazer. E isso é bacana. Federação nada. E a gente cresceu. A Federação de Atletismo ela tem dificuldades imensas, porque o estado de São Paulo, na federação, falando de atletismo, é o que mais tem equipes. Então a gente tem equipe para você fazer uma... os Jogos Abertos é em Barretos. Sim. Vai ser em Barretos. Barretos, de Cubatão para Barretos, dá 500 quilômetros. Ninguém viaja tanto para competir. Então, eu fui joguinhos esse ano... Vai ficar de fora, né? A cidade vai ficar de fora, né? Fica de fora. Não, vai ficar de fora por outros motivos que não é competição. Não, sim, eu digo assim... Não à distância. E a outra coisa, só fechando, distância, né? e a outra coisa que não à distância. Outros motivos que não à distância. Que não à distância. Então, a outra dificuldade maior que a Federação de Atletismo encontra é que aparece um menino que é lá de Presidente Prudente, moleque excelente corredor, ganhou tudo, participou da... E aí eu vou ter que trazer esse menino para cá, para São Paulo.
e aí essa dificuldade, ele é menor, ele vai, como é que eu faço? Adilson, já finalizando a minha participação, ao lado de um grande atleta, de uma pessoa de sucesso, tem sempre uma família. Eu sei que você é esposo, eu sei que você é pai. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre a sua família e sobre o seu relacionamento com o Romero, o professor Romero. O Romero, vou começar pelo Romero, que o Romero foi, quando eu estava começando a competir, ele foi o meu irmão mais velho. Então é o que me orientava, que falava, que era o cara divertido, que a gente saía. E a primeira vez que fui para os Jogos Abertos, ele tomou conta de tudo. E a primeira vez que eu ganhei uns Jogos Abertos, eu ganhei 27 Jogos Abertos, quando era muito difícil. E todos os momentos que eu ganhava, a gente sempre trocava uma ideia, falava... Era bom até repetir isso, né, Felipe, Márcio, Fábio. 27 Jogos Abertos, 30 e tantos Jogos regionais. E ele sempre esteve presente ali. E quando ele não estava presente, a gente trocava algumas ideias. E ele foi um cara que assim, representou alguma coisa assim de falar assim, vamos fazer isso, conversa melhor. E foi o cara que eu acho que, junto com o Dick, que transformaram assim a minha linha de coisa que eu saí de casa e encontrei um cara bacana que é para me orientar. Senão, talvez eu não teria chegado tão longe quanto cheguei, porque o pensamento deles era super afinado, né? E depois, quando ele saiu do atletismo, foi para o handebol, a gente conseguia conversar e trocava ideia e continuava nessa linha de ser cubatão. O Romero, ele tem competições que ele ganhou, que eu me lembro até hoje, que ele chegava com o troféu, ele dava muita risada e a gente... Pô, mas e aí, você é o cara mais famoso? Ele falou, não adianta, a gente vai ter que treinar para ganhar de novo. Então não tinha valor, foi a única pessoa que eu acho que não tinha valor a vitória, né? E eu falava assim, caramba, mas ganhou, é ótimo. Falei, tá, é bom, mas se você desceu do pódio, você vai ficar com o troféu na mão, você vai ter que treinar para melhorar, ou sei lá. Então o Romero, acho que foi esse parceiro que eu tive no começo da minha carreira, até ele sair do atletismo. A minha família foi muito importante, né, tanto na parte lá dos meus irmãos, da minha mãe, né, que em um determinado momento também eu fui pai dos meus irmãos, que a coisa ficou feia lá no finalzinho dos anos 80 lá. E isso eu trouxe quando eu conheci a minha esposa e a gente começou a planejar a vida. Não deve ter sido fácil. Casar com um atleta é difícil. Meninas, não casem com atleta, é complicado. Né? Ela sofreu muito no começo do lá, quando a gente casou, porque as viagens são grandes, até ela brincava, eu sou viúva de marido vivo, porque realmente você não tem fim de semana, você não tem... A minha folga era numa segunda-feira à tarde, pô, imagina, quem folga segunda-feira à tarde? Então, vamos passear, segunda-feira tem que trabalhar. Então foi uma parceira incrível, né? Nunca deixou faltar nada, tomou conta de toda a minha parte financeira, toda a minha parte de vida, né? E aí, um dia a gente decidiu ter um filho e foi muito... Aí sim, aí realmente muda a sua vida. Você ter filho mudou toda a sua vida. E quando o meu filho começou a crescer, e aí ficava aquela pergunta, e aí, vai parar? Não, vou continuando. E ontem eu estava até brincando com ele. Cara, um dia eu cheguei, meu filho tinha 5 anos de idade, estava deitado na minha cama e eu cheguei numa competição que eu fui mais ou menos, tinha ganhado, mas já estava já com aquela cabeça, não para, vou continuar mais um ano. E ele estava deitado na cama e eu olhei, 5 anos passou e eu não vi o meu filho crescer. Do 0 aos 5, nossa, eu só olhava ele dormindo e aí, aquele momento, eu falei, não, vou ser pai. E aí eu virei pai. E ser pai é fantástico. O meu filho não fez esporte, até porque ele não quis, mas levar em tudo que é lugar, jogo. E aí modifica o jeito de você pensar, você se humaniza, né? A minha família me humanizou e eu acho que é por aí.
Esse negócio de falar que família é tudo é redundante, né? Mas realmente é. Quando você perde, quem que vai passar a mão na sua cabeça, que vai falar, tá bom, vai lá de novo? É a pessoa que está mais perto de você, né? No caso, ela é minha esposa. Não, vamos lá. Quando você está machucado na fisioterapia, que você não está aguentando mais, a fisioterapeuta, que ela vira sua mãe, sei lá, que é coisa de fisioterapia. Você vai para casa, não, vamos lá, isso aí vai sarar, entendeu? Então, desde cuidado simples, a sua alimentação, você não comeu isso, está faltando aquilo, não, vou buscar. Então, é tudo, realmente é tudo. Você não tem sucesso se você não tiver gente atrás. E eu tenho, infelizmente, a gente tem aqui em Cubatão, gente que conseguiu ser campeão, mas sem família. Eu falo, pô, mas quando você está ganhando é fácil. Você encontra gente em tudo que é lugar para apertar a mão. E quando você perde? Como é que você chega em casa e fica remoendo aquela marca, aquele momento? O atletismo é muito rápido. Um 100 metros dura 10 segundos. 10 segundos é a sua vida inteira. Né? Um arremesso de peso é medido por metro. Pô, eu já ganhei competição por 1 centímetro, já perdi por 1 centímetro. 1 centímetro? O que é 1 centímetro, meu? Nossa, é coisa fantástica 1 centímetro, né? E pra gente, eu vivi a vida toda com isso, centímetros, metro, horas de treinamento. Horas de treinamento é incrível. A gente vai de manhã, agora eu deixei meu pessoal treinando de manhã e eles vão voltar à tarde. É o dia todo, então é de segunda a segunda. Até amanhã não, sábado tem treino. E domingo tem alongamento. Então é 24 horas sendo atleta. Então, família, cara, realmente... Se não tiver alguém lá para falar para você, pô, tá bom, tá legal, vamos nessa, você não chega a lugar nenhum. Família é tudo, né? Família é tudo. Bom, vamos nos aproximando do final do Sabatina de hoje. Muito obrigado, Washington Luiz, pela participação. Obrigado, Fábio. Obrigado. Márcio. Deixa eu só fazer um relato aqui. O Adilson falou do Rafael, eu tive o prazer de ver o Rafael disputando uma vez. Ele treinava judô e tinha uma disputa em que ele era o favorito naquele momento. E ele deixou se abater. E é questionado, por que você deixou aquele garoto ganhar? Eu já ganhei tantas, ele não tinha ganhado nenhuma. Bom, e assim vamos nos despedindo de mais um programa Sabatina. Para a gente finalizar, Adilson Ramos de Souza Oliveira é? Olha, hoje eu sou um sonhador. Ficar fazendo esporte... Não em Cubatão, ficar no esporte com essa mesma vontade que eu tinha quando eu comecei, é um sonho que às vezes me incomoda, né? Porque não vai voltar a ser que era, né? É difícil. Bom, e assim vamos encerrando mais um programa Sabatina de hoje. Muito obrigado, Fábio Scheibe, Márcio Chaves, o Washington Luiz. Muito obrigado, Adilson. A você que nos acompanhou, meu muito obrigado e até a próxima.